Perfeito. Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando pontualmente, né, às 19 horas, mais uma live, essa muito especial também, Dr. Vitor Santos, secretário de Saúde do município de Limeira. A gente vai conversando, fazer uma introdução devagar para as pessoas irem entrando, acompanhando, e aí daqui a pouquinho eu já faço um resumo do que nós vamos tratar, isso em continuidade a live que a gente fez na semana passada com o Dr. Pinho, Dr. Márcio, Dr. Luciano. Então, essa é uma continuidade com relação à Covid, né? A pandemia que nós estamos vivendo, que nem o Dr. Vitor fala, né? Numa guerra. Então, na semana passada, nós abordamos o tratamento precoce, né, do Covid, né, o que tem que ser feito de uma forma bem técnica, né? Tivemos uma apresentação aí do Dr. Pinho, e eu fui visitar, a convite do Dr. Márcio, a cidade de Limeira, né, toda a estrutura que eles montaram na cidade de Limeira. E aí que eu conheci o Dr. Vitor, fiquei encantado aí com o trabalho, com os números, com os dados que eles me mostraram, né? Com a clareza, com a transparência do dinheiro público, com a transparência do investimento que você tem que fazer para realmente vencer essa guerra, ou pelo menos diminuir, né, um pouco aí os efeitos dessa pandemia, e fiquei realmente impressionado com o que eles fizeram, desde de investimentos aos hospitais que eles já tinham, né, para ficar um legado, enfim, ao tratamento precoce. Isso o Dr. Vitor vai agora nos brindar aí com uma explanação. Doutor, bola está com você. Boa noite, Marcelo. É um prazer conversar com você, com seus amigos, falar um pouquinho da nossa experiência aqui em Limeira. Deixa eu me apresentar primeiro para que as pessoas me conheçam. Eu sou médico, né? Me formei vai fazer agora 45 anos de formado. Me formei na Faculdade de Medicina de Teresópolis, fiz uma vida médica e uma vida universitária no Rio de Janeiro. Fui professor da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Fonoaudiologia. E em 90 eu vim para o interior de São Paulo. A minha ex-mulher é de Serra Negra e acabei me apaulistando, como eu costumo dizer, né? Comecei a inserir na minha personalidade, no meu genoma, as características que São Paulo tem de uma exigência maior pelos resultados, de um profissionalismo bastante grande, uma dedicação ao estado da arte, e acabei atuando como médico durante bastante tempo aqui em São Paulo, em princípio na cidade de Amparo, que é ali do lado de Serra Negra. Em 90, quando eu cheguei, nós ajudamos a montar a Unimed de Amparo, e a partir daí, quando assumi logo no segundo ano da gestão a vice-presidência, fui estudar administração de empresa, e aí fiz uma pós-graduação em administração de empresa na FAAP, depois fiz um MBA de gestão em saúde na Wharton, fiz um curso de extensão em saúde, gestão em saúde na Harvard, e aí me interessei pela área administrativa, e durante quase 30 anos eu fiz atividade médica junto com atividade de gestão dentro do sistema Unimed. Fui presidente de uma cooperativa, que é a Unimed Amparo, fui diretor da Federação Regional aqui em Campinas, aqui em Limeira, que envolve essa região de Campinas, pega Limeira, Piracicaba, Campinas, Mogi, etc. Fui também conselheiro da Federação Estadual e diretor da Federação Estadual das Unimed, até que em 2006 eu me desliguei do sistema Unimed e fui fazer uma carreira de gestor na área privada. Fui ser o CEO do Instituto Hermes Pardini, que é um laboratório grande lá de Minas Gerais. Depois fui diretor de operações do Grupo Fleury no Rio de Janeiro. E depois decidi me aposentar, vim morar aqui em Limeira, onde mora
a minha esposa atual, nós já estamos juntos há 18 anos, eu tenho 2 meninos, e em 2011, quando eles nasceram, decidimos vir para cá para criar os meninos aqui. E, sem esperar, acabei recebendo um convite para assumir a Secretaria de Saúde. Não era o meu propósito, eu sempre, todas as vezes fui convidado para atuar na gestão pública, embora tivesse trabalhado 25 anos como médico do antigo INAMPS e depois SUS, né? Acabei aceitando para colaborar com o prefeito da cidade, e estou aí há 2 anos, caminhando para 2 anos e meio na gestão, tentando trazer um pouco da minha experiência na gestão privada, a questão do planejamento, a questão da orçamentária, cuidar um pouco dessa questão e montar um time realmente comprometido com a atividade pública, né? E aí acabou caindo no meu colo aí também essa pandemia. Esse é o 3º grande desafio médico que eu enfrento. Eu passei pela questão da AIDS e depois passei pela questão do H1N1 e aí agora a questão da pandemia, né? Eu acho que um grande aprendizado para nós, é uma experiência única e eu espero que poder aprender ao longo do tempo com as pessoas que estão junto comigo nesse enfrentamento. E o que você falou, né, doutor, o que a gente vê em vários estados, prefeituras, muitas vezes a pasta ela acaba sendo politizada, né? O prefeito tem que usar a pasta para nomear partido A, partido B, partido C. Então, acho que sua experiência, né, diz que a sua indicação é extremamente técnica, extremamente profissional, acho que por isso que tem dado certo, por isso que realmente aí tem que servir de exemplo para outras prefeituras, né? Quando você acaba misturando uma parte técnica com a parte política, não que não dê certo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não dá certo, diferente do senhor, com uma experiência, com um currículo gigantesco, tanto na parte privada quanto na área pública, veio dar sua contribuição, sem estar vinculado a partido nenhum, sua contribuição pessoal para enfrentar essa guerra, né, doutor? Eu costumo dizer, quando o prefeito me convidou, eu não conhecia, não tinha participado do processo político aqui na cidade, eu deixei claro para ele que eu não tenho essa habilidade política. Eu respeito bastante as pessoas que dedicam a sua vida a essa questão da atuação política em benefício da sua comunidade, mas o meu propósito de vida era outro. Eu venho de uma família de políticos, né? Mas o meu propósito era tentar fazer essa atuação pública na área da saúde, né? E eu costumo dizer que a atividade ela é pública, consequentemente, de alguma forma, existem algumas atuações políticas, mas eu combinei com o prefeito que eu não faria política na saúde, eu faria política de saúde. Parece uma coisa muito próxima, mas é bem diferente. Sim. E eu acredito que quando a gente tem, na área da saúde, 70% de gestão e 30% de política, já é um grande avanço. O difícil é quando a gente tem 70% de política e 30% de gestão, porque, na realidade, aí a gente começa a ter algumas dificuldades. Aqui em Limeira, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem um orçamento de mais de 300 milhões, isso é nada em face de Campinas, mas é muito mais do que uma grande parte, a maioria das empresas daqui de Limeira. Nós temos 1.300 funcionários, nós temos 50 unidades, mais de 40 veículos, então é uma grande empresa que a cidade tem e que precisa ser tratada de uma forma técnica, profissional, fazendo com que a gestão pública ela possa ser parcimoniosa nos gastos, mas ser eficaz na aplicação desses recursos, porque, embora haja sempre uma demanda por mais recursos, eu costumo dizer que sempre vai faltar recursos se a gestão não for proba, se a gestão não for eficaz, né? Então, essa é uma característica que tem norteado aqui o nosso trabalho. E uma outra coisa importante, que desde o começo foi acertada, é que nós procuraríamos fazer, e isso é uma característica dessa gestão, a gestão mais transparente possível, de forma que não houvesse nenhum ponto obscuro da nossa ação, sem que fosse compartilhado publicamente. Todas as nossas ações são compartilhadas no portal
da transparência da prefeitura. Limeira hoje é considerada uma das gestões mais transparentes, especialmente nessa questão do Covid, de maneira que eu acho que, trabalhando dessa forma, eu costumo dizer que eu sou um servidor transitório, né? Eu sou um servidor público que tenho toda a obrigação de prestar o meu serviço da forma mais transparente e eficaz para a população. Eu sou um admirador do Sistema Único de Saúde, eu acredito bastante no SUS e acho que a gente tem muito que evoluir, especialmente para a população mais carente, aquela que precisa mais, que não tem acesso a serviços de maior estrutura. Então, é em função disso que a gente faz o nosso trabalho, não há nenhuma razão pela qual o munícipe de uma cidade como Limeira ou qualquer outra possa ter dificuldade no acesso à saúde, né? Perfeito, doutor. E aí é o que você falou, né? Que agora vai contar um pouco o que vocês fizeram aí que, enfim, deu certo. Então, nós tivemos aqui, Marcelo, alguns pontos-chave, como eu costumo dizer. A primeira foi a possibilidade de utilizar todos os partícipes do processo da saúde no município trabalhando em conjunto. Como eu costumo dizer, nós estamos atravessando uma guerra mundial biológica que atinge todo o planeta, com um inimigo que era até então pouco conhecido, a família era conhecida, a família dos corona, mas esse vírus especificamente é uma ovelha negra da família, porque a manifestação dele foge ao padrão daquilo que a gente vinha conhecendo dos coronas. E no momento de uma guerra que afeta todos, independente da categoria social, da opção política, da opção religiosa, da cor da pele, né, era muito importante que nos uníssemos para poder tentar fazer o melhor possível de uma forma conjunta. Eu tenho uma formação cooperativa, então eu acho que é até bíblico isso, né? Como 2 é capaz de fazer mais do que 1, 10 é capaz de fazer mais do que 2, desde que o objetivo seja o mesmo. Então, quando começamos a estudar esse assunto, em dezembro, quando surgiram as primeiras informações lá da China, como um médico antigo, né, um médico sênior, eu comecei a perceber que poderíamos ter esse assunto nos envolvendo aqui num curto prazo. E, a partir de fevereiro, fizemos uma reunião com os hospitais da cidade, os planos de saúde da cidade, e fui buscar em cada um desses partícipes a informação de se eles estariam preparados para um aumento de 10%, 15%, 20%, 30% dos seus leitos, especialmente os leitos de UTI, que naquele momento era a abordagem que mais se falava, a necessidade de respiradores, a necessidade de UTI, a doença era muito grave, etc., se eles estariam preparados para esse enfrentamento. E todos os hospitais foram unânimes em dizer que gostariam que o Covid pudesse ficar atendido num lugar especial. Então, nós tínhamos 2 alternativas. Uma era um hospital de campanha, que, por suas características de transitoriedade, ela tem dificuldade para uma UTI, para uma hemodiálise, para uma tomografia. São recursos que a gente precisa para o diagnóstico e para o tratamento adequado do Covid. E a outra opção era escolher, entre os hospitais da cidade, aquele que poderia, eventualmente, dispor do seu espaço de forma progressiva, onde a gente pudesse fazer uma reestruturação desse hospital para transformá-lo num centro de referência para o coronavírus. Então, nós escolhemos aqui trabalhar com a humanitária, a diretoria da humanitária cedeu o hospital para esse projeto e nós criamos um planejamento por etapas, à medida que a doença fosse chegando, que a gente fosse testando as pessoas e fosse entendendo que a contaminação estava sendo mais veloz, a gente ia aumentando gradativamente a ocupação. Então, começamos com 10 leitos de UTI, ocupando uma parte do hospital que foi adaptada para uma UTI, com todos os recursos disponíveis, pressão negativa que tem no Einstein, os respiradores de melhor condição, os insumos, as preocupações com a questão da segurança para os trabalhadores que estariam lá dentro. E aí, à medida que a gente foi saindo na frente da doença, isso foi possibilitando que a gente avançasse. Então, dobramos esse número de leitos para 22 leitos de UTI. Concomitantemente com isso, abrimos uma enfermaria
de 30 leitos para poder tentar tratar precocemente, porque aí, nesse momento, já sabíamos que a enfermidade era uma doença autoimune e uma doença tromboembólica. Então, quanto mais cedo a gente atuasse nesses pacientes, melhor. Havia Sim. muita resistência ainda sobre medicações off-label, que, na minha opinião, 90% das medicações que a gente usa, eu há 40 e tantos anos, a maioria dos medicamentos que eu usei em algumas circunstâncias foram off-label, não tinha estudo randomizado para toda essa atuação. Mas, de todo modo, compreendo que o papel do gestor não é impor uma conduta, mas é dispor as alternativas para que os médicos possam fazer a sua escolha. Eu não entro na discussão política sobre medicamentos, etc. Eu, como gestor, eu tenho que disponibilizar, estimular os profissionais a que façam as melhores escolhas de acordo com o conhecimento daquele momento. Então, partimos para 30 leitos de enfermaria, depois ampliamos esses leitos para 48 leitos de enfermaria, assumimos o pronto-socorro, fizemos um PA, um pronto-socorro especificamente para o Covid, e depois ampliamos para 12 leitos de acompanhamento ventilatório, de suporte ventilatório. Então, hoje, a unidade de referência do Covid aqui em Limeira tem cerca de 100 leitos, sendo 40 leitos de UTI, sendo 48 leitos de enfermaria e cerca de 12 leitos de suporte ventilatório que ficam na linha amarela do pronto-socorro. Então, esse hospital, que ficou exclusivo para o Covid, deu possibilidade que os demais hospitais pudessem continuar atendendo a vida real, né, fazendo as cirurgias, etc. Em julho, a questão para nós se tornou mais grave, porque nós não tivemos aqui na nossa cidade uma ação muito efetiva na questão do distanciamento. O governo do estado decidiu fechar, no nosso entendimento, precocemente a atividade aqui. Isso acabou gerando 2 meses de afastamento, a vida parada, e os casos ainda eram poucos. Então, isso acabou gerando uma desobediência civil e a população, dali para frente, passou a não aumentar para além de 40%, 45% esse distanciamento. Então, isso acabou fazendo com que, em julho, como prevíamos, final de julho, começo de agosto, nós teríamos o nosso pico aqui, que fez com que a gente pudesse startar a contingência, que é usar alguns leitos dos hospitais para não haver colapso e nem haver transferência de pacientes, seja para Piracicaba, para o hospital regional, seja para Campinas ou mesmo para São Paulo. Então, essa medida fez com que a gente pudesse atender a nossa demanda local e ainda a demanda das cidades da nossa CIR, que é Iracemápolis, Engenheiro Coelho e Corderópolis. Então, essas 3 cidades também são atendidas aqui em Limeira, na questão do SUS, de forma que isso fez com que a gente passasse pelo período mais crítico sem colapsar a cidade. Nós temos hoje indicadores que são indicadores bastante positivos e agora a nossa curva começa a cair já bastante de forma acentuada. E há 2 meses atrás, nós abrimos aquele ambulatório que você viu lá, que é um ambulatório pré-hospitalar, que tem um fluxo de atendimento com consultório, com teste rápido, com PCR, com eletrocardiograma para os pacientes que, eventualmente, o médico queira usar uma hidroxicloroquina, e ele faz um eletro, e uma farmácia específica para a medicação COVID, que temos todas as drogas lá, inclusive Clexane, ivermectina, hidroxicloroquina, tudo que está disponível no conhecimento médico, sem fazer juízo de valor em relação a essas demandas entre os colegas, mas aqueles que quiserem prescrever com seus pacientes, a medicação está disponível. Você tocou num ponto, doutor, que eu acho fundamental o que vocês fizeram lá, né? Vocês deram a opção, né, tanto para a população quanto para o médico, né? Se você quer fazer, vamos dizer, tem a possibilidade de fazer esse tratamento, ou tem a possibilidade, enfim, de, que nem eles falavam, fique em casa, quando você tiver já com falta de ar, você vai procurar, mas aí já é tarde, né? Então, vocês deram essa possibilidade, né? Eu fui lá, presenciei, você chega, né? Você é atendido, né, por um médico, faz o teste, né, que fica pronto em 24 horas, né, doutor? Vocês conseguem saber
dessa pessoa? Vocês têm esse acompanhamento? Então, fala assim, é um acompanhamento de perto. Se a pessoa quiser se tratar ao lado, tem a farmácia que eu vi com todos os medicamentos, né? Como você bem disse, no momento de guerra a gente não vai testar, não dá tempo de testar as coisas, né? Mas se existe uma mínima chance, ou se a pessoa acredita naquilo que vai dar certo, por que não dá essa possibilidade para a pessoa fazer esse tratamento precoce, né, doutor? Então, desde o começo, eu respeito muito os colegas e eu sigo a normativa do Conselho Federal de Medicina, que delega ao profissional médico a autonomia de utilizar o arsenal medicamentoso disponível com o acordo do seu paciente ou do responsável para o paciente, se ele não pode tomar decisão por si. Então, é como eu falo, eu não tenho que impor uma conduta, mas eu tenho que dispor tudo que esteja disponível para o nosso cliente. E aqui em Limeira, em nenhum momento houve separação entre o indivíduo que é rico, o munícipe que tem plano de saúde ou o munícipe mais pobre da periferia. Todos eles ficaram com a sua internação disponibilizada na nossa unidade de referência. E para que não houvesse nenhuma percepção de qualidade do que estava sendo prestado, nós levantamos a régua, ou seja, nós colocamos o serviço em algumas coisas num padrão de São Paulo, nós remuneramos aqui o plantonista, é a melhor remuneração da região, todos os testes que pudéssemos fazer, nós fizemos hoje quase 30 mil testes ao longo desses meses, nós testamos 10 mil pessoas no começo da pandemia aqui na nossa cidade, os profissionais de saúde, o pessoal de segurança, o pessoal de linha de frente, a pessoa que atuava na prefeitura, para a gente sentir qual era aquele momento que atravessávamos. E aí, diariamente, nós íamos testando as pessoas que eram notificadas como suspeitos e íamos avaliando a progressão da doença na cidade. Isso nos ajudou a aumentar o número de leitos, a colocar os equipamentos. A prefeitura não fez nenhum investimento político financeiro de monta, ou seja, o nosso maior investimento aqui é nas pessoas. O custo maior que a pandemia trouxe para o município de Limeira foi na remuneração de médicos, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, nas testagens, e aquilo que fizemos como estrutura física, que foi o investimento no hospital, ficará como um legado para a cidade. Não foi um investimento feito no hospital, pelo hospital. Foi para fazer com que esse hospital, que era o primo pobre aqui da estrutura hospitalar da cidade, pudesse ter um upgrade e poder oferecer um maior número de leitos de UTI no futuro, condições de ter mais cirurgias de média complexidade. Então, esse foi o olhar que nós fizemos aqui e foi uma coisa consensuada. Eu costumo dizer que eu sou apenas o catalisador, né? Eu não sou a pessoa que define as ações, eu sou o catalisador. Nós fazemos discussões semanais com esse grupo técnico, que são os diretores clínicos dos hospitais da cidade, mais a pessoa responsável pela área técnica da unidade de referência, mais médicos que são especialistas. Então, de posse desse conjunto de mentes, é que a gente construiu a alternativa aqui em Limeira. Perfeito. É o que eu falo que o que faltou bastante aqui, doutor, é o diálogo, né? É você envolver todas as partes, né? Que nem vocês fizeram, e trabalhar com as possibilidades. Aqui se investiu-se muito no Hospital Campanha, veio muito dinheiro, e o que você falou, né? A transparência hoje, o que você, nós somos passageiros, né? Nós não vamos ficar para sempre aí na vida pública. Então, a gente sempre quer deixar algum legado, acho que para a vida das pessoas. E outro ponto fundamental, investiu no ser humano, né? Isso é um patrimônio que vai ficar para a cidade, para as pessoas. E aqui não, aqui preferiu investir em outras coisas que, infelizmente, a gente não consegue ter a clareza, não consegue ter a transparência, né? Que nem você falou, vocês fizeram uma testagem de 10% da população, uma testagem extremamente grande, né? Que você consegue fazer o mapeamento de onde está a doença, de onde tem que agir. Então, assim, fica aqui, né, o meu agradecimento público aí para as pessoas que estão vendo
pelo seu trabalho, por conseguir absorver um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, tentar ainda trazer para Campinas, né? Tentar, por que não? Acho que enquanto nós não tivermos a erradicação, a vacina, nós vamos estar ainda em guerra. Então, quem sabe eu consigo trazer essa possibilidade, né, de tratamento, de transparência com gasto, de acompanhamento e de testagem, né, doutor? Então, eu diria para você, Marcelo, que um elemento importante para a construção de qualquer projeto é um processo de diálogo apreciativo. O que eu chamo de diálogo apreciativo? É quando eu considero a opinião dos demais como sendo possíveis de construir uma verdade que fica entre um interlocutor e outro. O que a gente vê, na maioria das vezes, é um diálogo depreciativo, onde eu acho que a minha verdade é a perfeita, a do outro não, e desconsidero essa construção. Então, no meu trabalho, a minha vida toda como gestor, eu trabalhei sempre com essa questão da verdade construída. Não é a minha verdade, nem a verdade do outro, é a verdade que nós podemos construir juntos. E numa questão como a pandemia, que é uma guerra que afeta a todos, é o momento oportuno para que a gente possa ter essa flexibilidade de ouvir os diversos canais. E, por outro lado, eu tive da parte do prefeito, quando me convidou, uma certa liberdade para que eu pudesse, dentro da saúde, ouvir todos os segmentos, inclusive os vereadores de oposição. Nós tivemos a oportunidade de ouvir todas as demandas, eu os recebia com as suas demandas. Eu respeito muito a função do vereador, ele é uma pessoa importante, porque ele representa um segmento da população, e é uma característica, né, que a gente tem usado ao longo desses mais de 35 anos na gestão, é trabalhar com uma verdade construída e tentar fazer com que essa verdade seja adequada àquele contexto que a gente está vivendo. Então, em face desse posicionamento, é que nós conseguimos trazer até aqui a nossa cidade com um índice de mortalidade de 2,5, que é abaixo da mortalidade do governo, do país, do Estado. Nós temos aqui cerca de 72 óbitos por cada 100 mil habitantes, e esses óbitos são um número muito grande para mim, porque a cada pessoa que morre, ele é em si a plenitude, né? É uma família que se perde, é uma alma que se perde, é uma pessoa que contribuiu para a população. Porém, como a doença é muito grave, para você ter uma noção, quando a pessoa chega numa UTI, a perspectiva de retorno é muito menor do que nós gostaríamos, mesmo com os melhores médicos, os melhores insumos, todo o cuidado que se pode ter. Então, agora, mais do que nunca, já que nós temos hoje a questão estrutural para a gravidade já acolhida, nós vamos focar agora mais intensamente na questão do tratamento precoce. Como eu não quero me confrontar com os demais colegas, então nós definimos que ali no nosso ambulatório de referência nós vamos colocar alguns médicos que defendem essa tese para poder nos ajudar aí nesse trabalho. Então, estou à sua disposição para o que você precisar. E diria, você é jovem, tem um longo caminho a percorrer, construa um bom diálogo, saiba que a saúde pública ela é fundamental para a vida das pessoas, a vida da gente tem que ter um propósito. Quando eu fui fazer medicina, foi para cuidar das pessoas. Então, isso é que me leva a ter essa paixão pelo que eu faço. Embora sendo uma pessoa de risco, eu não consigo me afastar do fronte dessa batalha. Obrigado, doutor. Nossa, para mim foi uma lição de vida poder ficar algumas horas com o senhor, desde na semana passada lá em Limeira, agora um pouquinho antes bater um papo, aprender o senhor com relação a quando a gente faz com amor, né, a nossa profissão, a tendência de dar certo é muito grande. Então, fica aqui o meu agradecimento, sei da sua correria do dia a dia como secretário, vai amanhã para Brasília, enfim, e nos atender em poder compartilhar da sua experiência e do seu conhecimento aí com o meu público aí no Facebook. Muito obrigado, agradeço a todos amigos aí que estão assistindo, que estão interagindo com a gente. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra para você para finalizar. Queria te agradecer o convite, dizer que
a gente tem que trabalhar com propósito de vida. A vida só faz sentido se ela tiver um propósito. E se esse propósito envolver cuidar das outras pessoas, eu não posso ser feliz com a infelicidade dos demais. Então, se eu posso, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida das pessoas dentro daquilo que eu conheço ou daquilo que eu posso dedicar um tempo para fazer, esse é o meu propósito de vida. Deixar um grande abraço para as pessoas que te assistem aí, os seus amigos. As realidades de cada cidade são diferentes, mas aqui em Limeira, graças a Deus, nós tivemos o apoio de todas as pessoas que estão diretamente ligadas à questão da saúde da cidade, e tive da parte da gestão municipal a compreensão, não me faltou nenhum apoio quando precisei. Foi uma colocação feita muito clara desde o começo, não haverá mistura da política com assistência à saúde, a política para essa gestão fica para um outro momento, para um outro espaço, mas a saúde nós temos que cuidar da vida das pessoas e é isso que importa. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor. Uma ótima noite a todos. Um abraço, fique com Deus.